Bom, acho que já esperamos e o número de fato aumentou. Boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à terceira sessão, Censuramento Remoto, responde pelo nome de Jennifer Langa. E temos como orador Jardel Pel, então peço que se apresente. Nem sei se pronunciei bem o apelido, mas sinceras desculpas. Jardel, estás aí? Estou aqui, venho. Peço um segundinho só. Estou a organizar algo aqui relacionado ao meu som. Tudo bem. Então, não sei se todos receberam o plano para a aula de hoje, mas veremos fundamentos básicos sobre sinceramento remoto, resultados esperados, princípios básicos sobre as técnicas de CB, RB, PCA e SEM, a apresentação das plataformas para aquisição de dados. Então, acho que ninguém melhor do que Jardel para explicar, mas primeiro vou pedir para que se apresente e diga qual empresa está a representar. E apresentar um bocadinho a empresa, apesar de terem feito isso na primeira sessão de abertura, mas acredito que boa parte dos participantes não estiveram lá. Boa noite, não sei se me ouve ou se a minha tela está visível. Boa noite, não sei se me ouvem ou a minha tela está visível para todos. Boa noite. Está visível, deixa eu ver perfeitamente. Muito bem, muito obrigado. Boa noite a todos. Espero que estejam bem dispostos a esta viagem geoespacial, né, que nos levará a essa conversa acerca do mapeamento de zonas de alteração metalogênicas, usando imagem de satélite Landsat 8, com o uso do sensor OLE. Agradecer a oportunidade fornecida, né, pelos organizadores, a S Network e a GeoMiner. Bem, o meu nome é Jardel Peu, mas em caso de algumas dúvidas, né, antes da apresentação mesmo, em caso de algumas dúvidas acerca ahm, qualquer situação que nós tivermos aqui, pode deixar nos comentar, a nossa equipe irá responder. Assim como em caso de alguns problemas técnicos com o computador ou mesmo software, podem deixar nos comentários. Jardel Peu, Jardel Peu é geólogo de formação, é licenciado em Geologia Aplicada pela Universidade Eduardo Mondlane e com pós-graduação em Engenharia de Minas e Energias pela Universidade de León, na Espanha. Trabalho em coordenação, é uma equipe, trabalho representando a Cartesian Group, Cartesian Geomapping, que é constituído por uma equipe, mas para esta sessão se somos dois facilitadores para essa breve sessão, este curso. Estou com o Cardoso Bandi, que melhor podia se apresentar, mas não sei se o Cardoso está aí, mas a sessão. Creio que em outros momentos o Band teria se Ah, apresentado. Uma breve apresentação. Cardoso Band é cartógrafo, é formado em cartografia e pesquisa geológica,
Ele é o especialista nesse ramo de sensoriamento remoto e cartografia, nesse caso. Ele trabalha mais coordenando os projetos de cartografia GIS. Muito bem. Para a Desculpa, apresentação. Jardel. Acho que não sei se não tem outras orientações por parte da moderadora antes de avançares. Acho que era mesmo para apresentares só. Bom, era uma apresentação pessoal e apresentação da empresa, né? Oh, ok. Sim. Muito bem. A apresentação de hoje ela é dividida em 3 partes. A primeira parte que é mesmo sobre a empresa, sobre a Cartesian Geomapping, que estou aqui representando. A segunda que será mesmo relacionada à aplicação do GIS, que é o nosso prato principal, a aplicação do GIS para o mapeamento mineral e geológico, e por fim, a própria detecção de zonas de alteração metalogênicas, que é o nosso objetivo fulcral para o encontro de hoje. Sobre a Cartesian Geomapping, ou Cartesian Geological Mapping, ou simplesmente Geomapping, é uma startup que atua na área de cartografia, sistemas de informação geográfica e sensoriamento remoto, pelo uso de várias ferramentas de GIS, o SIG, e open source, com objetivo sempre ou com finalidade única de providenciar serviços técnicos especializados nessa área, bem como contribuir para o desenvolvimento e apoiando sempre na capacitação técnica e institucional, né, de estudantes, bem como profissionais na área. A nossa missão é contribuir para o desenvolvimento comunitário e crescimento econômico através do uso inteligente de dados geoespaciais e ferramentas GIS ou ferramentas de SIG, com uma visão de sempre fornecer soluções técnicas especializadas aos nossos clientes e comunidade em geral, para que sejamos sempre o parceiro de escolha, aquele que está sempre na ponta da língua, na gíria, né? Assim como se diz. E os nossos valores é optar sempre pelo profissionalismo, inovação, sempre for possível, mantendo sempre trabalhos de qualidade, ética e o desenvolvimento sustentável. No que diz respeito aos nossos serviços, prestamos serviços em diversas áreas dentro da cartografia e GIS, com destaque a trabalhos de planeamento de operações mineiras, planeamento de trabalhos de ordenamento territorial. Prestamos serviços também relacionados à cartografia urbana e demográfica, bem como estudos ambientais e gestão de recursos, né, de recursos naturais. Prestamos serviços relacionados à gestão de desastres e mais projetos relacionados a estudos geológicos. Não é? No que diz respeito à cartografia, trabalhamos na coleta e armazenamento de dados geoespaciais, com uso de ferramentas como GPS, o Keyfield Survey, não é? E com a finalidade de produzir mapas e ortomapas, né? Para projetos singulares, significa que nós prestamos serviços para pessoas singulares, bem como coletivas ou empresas corporativas, né? No que concerne a datação remota, fazemos processamento de imagens e modelação multiespectrais, né, usando imagens de diferentes satélites, como Landsat, Aster, Sentinel, não é? Com o foco de identificar zonas mineralizadas, bem como outras atividades, né, de interesse. No que diz respeito à gestão de dados, nós focamos também no desenvolvimento de WebSIG ou WebGIS, que está relacionado com a gestão e armazenamento de dados geoespaciais em nuvem, né?
Então, nos dedicamos também a essa parte de inovação tecnológica relacionada à programação. No que diz respeito aos nossos projetos já realizados e iniciativas de projetos futuros, há que destacar alguns projetos, como é o caso de cartografia escolar. Esse projeto foi realizado junto com o Museu Nacional de Geologia, no âmbito do projeto Museu Escola. Esse que consistiu em fazer levantamento de diferentes escolas, né, com o objetivo de facilitar a monitoria, bem como analisar o nível da abrangência do projeto nas diferentes escolas públicas e privadas na cidade de Maputo. Ou seja, é um mapeamento de diferentes escolas para ver o nível de engajamento do projeto que era levado a cabo pelo Museu Nacional de Geologia. Outro projeto de grande relevância é mesmo o projeto de mapeamento de mineralizações de grafite, esse que foi levado a cabo dando assistência à Direção Nacional de Geologia, o DNG, esse que consistiu no processamento de imagens ASTER, de modo a identificar mineralizações de grafite na região de Namuno, em Cabo Delgado. Esse projeto, inclusive, foi apresentado numa competição, não é, dos países da África Austral, em Gaborone, em Botswana. Não é? Esse que ocupou terceira posição, uma classificação de terceira posição. E o responsável por trazer esse troféu é mesmo o meu colega aqui presente, o Cardoso Bandi. Trabalhamos também em projetos relacionados a alterações climáticas, né, desenvolvendo vários modelos. Por exemplo, aqui pode-se verificar um projeto realizado, que era mesmo para utilizar imagens de satélite, fazendo um processamento multiespectral de modo a detectar alterações climáticas. Não é? É um breve resultado aqui. Constatou-se que pode-se ver que em 15 dias havia uma alteração, nesse caso, daquilo que é o comportamento climático da zona que estava a ser estudado. Neste âmbito de projetos relacionados a eventos climáticos ou a mudanças climáticas, nós desenvolvemos modelos hidrodinâmicos. Esse é o modelo hidrodinâmico que fazia, nesse caso, o estudo do comportamento de cheias de 2000 na bacia hidrográfica de Save. Esse é o modelo hidrodinâmico que mostra a propagação, não é? Que mostra a propagação de onda de cheia no ano 2000, mostrando as aldeias que foram afetadas, não é? Esses dados eles podem ser remodelados e reprojetados para prever comportamentos futuros, não é? Para prever comportamentos futuros, como é que para prever comportamentos futuros, perdão. E esses dados podem ser integrados, não é, a imagens de satélite, não é? Pode ser complementado por processamentos multiespectrais, de modo a identificarmos, nesse caso, as mudanças climáticas, o caso de cheias. Acima de tudo, o nosso compromisso, sempre trabalhamos com compromisso, comprometidos com a Agenda 2030, né? Respeitando sempre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com destaque a ODS 4, não é? Que está relacionado com a manutenção de comunidades resilientes e sustentáveis, não é? ODS 11, os ODS 16 relacionadas a manutenção da paz, justiça, né? A manutenção da paz, justiça e educação de qualidade. Muito obrigado. Moderadora, creio que... Sim, muito obrigada pela explicação do que a Cartesian Group faz. E acho que podemos passar já para
aula, a não ser que alguém tenha alguma dúvida, ou vamos deixar isso para depois, por conta do tempo mesmo. Mas se sentir-se confortável, acho que podemos iniciar. Ô Cardoso, tens alguma coisa a acrescentar? Não, literalmente não tenho nada. Aí já estamos, seguimos mesmo para a parte prática. Prontos, esperamos nós que os participantes dessa sessão estejam preparados com seus equipamentos, né? Não vamos trazer a parte teórica toda, mas mesmo demonstrações daquilo que fazemos e o que esperamos também que eles aprendam e desenvolvam nos próximos dias. Tudo bem, então penso que podemos começar. Muito bem. Continuando, passamos para a segunda parte desta apresentação, que é o prato principal, onde vamos ver a aplicação de sistemas de informação geográfica no mapeamento mineral, não é? Com destaque ao mapeamento de zonas de alteração metalogênicas, né? Usando imagem de satélite. O objetivo desta aula é incentivar o uso de ferramentas GIS e open source para modelação de análise de dados, né? Capacitação sobre técnicas de processamento multiespectral, com foco em pesquisa mineral. Então, nós aqui vamos aprender, vamos ter uma noção básica, né, sobre processamento de dados multiespectrais, né, para pesquisa mineral. E, por fim, ver se conseguimos desenvolver algumas competências técnicas sobre essa integração de inteligência geoespacial, não é? De modo a trazer mais inovação na área acadêmica e no setor mineiro. Nesta parte, vamos compreender mais sobre os conceitos relacionados com a combinação de bandas, razão entre bandas e ângulos espectrais. Isto está relacionado, ou seja, quando nós fazemos aquisição de imagens de satélite, essas vêm em diferentes bandas, né? Então, de modo a termos um resultado, ou a facilitar a nossa interpretação dos dados, né? Temos que fazer a combinação entre as bandas, ou seja, há vários processamentos que se fazem com as bandas, que pode ser uma combinação, não é? Pode ser razão que tem a ver com a divisão, né, das bandas, bem como outro processamento que nós chamamos de SAM, ou ângulos espectrais, ou seja, mapeamento usando ângulos espectrais. Esse processo, não é? Esse processo de geoprocessamento, ou esse trabalho de geoprocessamento, ele é feito mediante um trabalho progressivo, né? Que parte desde a coleta dos dados, não é? Desde a coleta dos dados e criação lá de base de dados, não é? Avaliação e qualidade desses dados, ou seja, após a coleta desses dados, nós temos que avaliar, analisarmos se aqueles dados poderão, tem uma possibilidade de lhes levar ao objetivo traçado, né? Então, temos que avaliar a qualidade dos dados obtidos, não é? Vermos se podemos fazer um pré-processamento de modo a enriquecer esses dados e fazer integração com outros dados. Então, após essa terceira etapa, começamos a fazer o processamento em ambiente GIS ou ambiente SIG. GIS, SIG, simplesmente são línguas diferentes, não é? E nós aqui em Moçambique temos esse hábito de usar mais a língua estrangeira, né? Então estamos toda hora GIS. Muito bem, então, e por fim a etapa seguinte é fazer a modelação. Passamos de processamento, vamos modelar os dados e por fim produzimos
o nosso resultado final, que nesse caso é a produção de mapas e relatórios técnicos. Essa é toda a sequência, é todo fluxograma simplificado daquilo que são as atividades relacionadas a esse trabalho de geoprocessamento. Né? Os dados podem ser coletados no campo, pode ser coletado no campo ou em diferentes plataformas, de acordo com o projeto que está a ser levado a cabo. Não é? Então, pode-se fazer em alguns projetos que envolvem trabalho de campo, pode-se fazer essa integração de dados de campo, não é? Com outros dados disponíveis em plataformas, outros dados geoespaciais, nesse caso. E fazemos toda essa junção e sai, nesse caso, aquilo que é o processo final, que é o processamento e análise de dados. Bom, a nossa aula será focada mesmo no satélite, ou imagem de satélite, com destaque a satélite Landsat 8, usando, nesse caso, o sensor OLE. Não é? Há que destacar que este satélite é o último da linha Landsat, né? Então, aqui há que ver algumas especificações, algumas características deste sensor, não é? Ele é constituído por 9 bandas, ele tem uma resolução espectral de 9 bandas, não é? E ele consegue captar informações em diferentes ramos, posso dizer, ou bandas espectrais, não é? Aliás, bandas espectrais relacionadas com campos de ondas eletromagnéticas onde ele opera, não é? Que temos, ele opera no campo de infravermelho próximo, não é? E infravermelho curto, né? Então, no que diz respeito à resolução radiométrica desse satélite, ele apresenta uma resolução radiométrica de 16 bits, não é? Isso fazendo comparação, né, com outros sensores, torna esse sensor muito ideal para esse trabalho de mapeamento mineral ou identificação de zonas metalogênicas ou de alterações metalogênicas, sem ter em conta também a sua resolução espacial de cerca de 30 metros, que nos oferece, nesse caso, estudos de detalhes, né? E operando na banda pacromática, na banda 8, ele permite, nesse caso, ele fornece uma resolução espacial ainda mais elevada, não é? Conseguindo dar uma resolução de cerca de 15 metros. Então, a aula prática, sem muito papo, sem muita conversa, passamos mesmo para a parte prática, que é necessariamente o foco da nossa aula. Nesse caso, a ideia é trazer mais prática do que teoria, não é? A outra teoria acabará sendo resumido mesmo nessa parte prática. Hoje, a parte prática irá consistir muito mais naquilo que é a familiarização com o ambiente GIS, não é? Espero que todos os participantes já tenham instalado, né? Tenham instalado o software, de modo a fazermos uma viagem, uma navegação básica pelo software, não é? E aprendermos como é que nós vamos instalar os plugins que vamos precisar para a nossa aula. Jardel, talvez um comentário rápido. Sim. Pronto, nós escolhemos o software QGIS mesmo pelo dinamismo que a ferramenta apresenta. Muitos já podem estar familiarizados com... Não precisa parar de partilhar, Jardim. Muitos já podem estar familiarizados com o ArcGIS, mas alguns processamentos, por exemplo, eles precisam fazer de forma separada em outros softwares.
mas o QGIS, pelo dinamismo, por exemplo, é possível fazer todos esses processamentos de forma integrada e é por essa razão que recomendamos o uso desse software. Esperamos também que os participantes já tenham feito a instalação e o Jardel vai fazer essa demonstração de forma prática de como importar e exportar dados, por exemplo, para o QGIS. E depois vamos seguir para uma outra sessão prática que tem a ver com a coleta de dados. Obrigado, Jardel. Muito obrigado, Cardoso, pela observação. Muito bem, prosseguimos para essa fase da familiarização com o software. A interface pode ser vista aqui no slide, mas podemos ver isso na prática. O software escolhido, conforme dizia o Cardoso, não sei se está visível na tela, mudei do slide para o software, não sei se está visível o software aberto. Sim, está. Muito bem, muito obrigado. Sim, então, conforme dizia o Cardoso, o software escolhido, né, pelo seu dinamismo para a presente sessão é o QGIS, o Quantum GIS, pelo seu dinamismo. Então, quando nós abrimos software, quando nós inicializamos o software, a primeira interface que aparece sempre é dos projetos anteriores, projetos prévios que estavam a ser realizados. Então, caso nós queiramos abrir algum projeto que já estava aqui a ser desenvolvido, por exemplo, para mim aparece, porque já tinha uma série de projetos aqui a serem executados. Mas caso nós não queiramos nenhum desses projetos, aqui há diferentes informações. Esse software é aberto, então em todo momento ele receberá sempre alguma atualização. Por exemplo, aqui tem alguma atualização por instalar. Eu posso não querer instalar agora, então é só sair, e aqui nos projetos nós não precisamos, se não preciso de nenhum desses projetos, então eu vou abrir um novo projeto, um projeto em branco, né? Então, sempre eu dizia que sempre que nós não queremos voltar a editar nenhum projeto, ou ainda não temos nenhum projeto realizado, então teríamos que abrir um projeto em branco. Normalmente, após abrir o software, ele vai apresentar essa interface gráfica, não é? Este software funciona por meio de barras e janelas. Ou seja, tem barras de ferramentas e janelas para nós, e janelas também que posso chamar de janelas de ferramentas. Então, essas janelas ou barras podem ser ativados e desativados de acordo com a necessidade do projeto. Então, para o nosso objetivo hoje, por exemplo, que é aprender mais ou menos a termos ou termos uma noção de como carregar e fazer uma breve análise de dados, não é? Nós vamos precisar instalar, aliás, ativar algumas barras, não é? Como, por exemplo, o meu software, quando abria, eu acabei desativando uma janela que vinha alguns aqui na interface. Então,
o que é que nós fazemos? Nessa parte branca, nessa parte branca, né, do software, fazemos o right click no mouse, então vai abrir essa janela, ela que é dividida em duas partes, né? Em parte de panels ou parte de toolbar. Então vai depender da versão que cada um dos participantes vai instalar, não é? Às vezes, aliás, podemos ter uma versão em português e outra versão em inglês, não é? E normalmente, apesar de português ser nossa língua, acaba sendo às vezes um pouco complicado, né? Quando trabalhamos em português, né? Muito bem, mas temos uma parte que é a parte dos painéis, não é? Dos painéis ou janelas, e temos a parte das barras, não é? Por exemplo, a janela que saiu, estava aqui, é a janela, nesse caso, das camadas, onde apresenta cada camada que estava ali a ser apresentado. Então, eu terei que ativar, por exemplo, o Layer Panel, não é? Então, vai aparecer aqui todo o trabalho que eu estiver a realizar, toda a camada que eu carregar, então irá aparecer aqui. E cada barra relacionado, nesse caso, para o processo de carregamento de dados, nós precisamos desta barra. Desculpa, Jardel, só para Sim, garantir se se os participantes estão a acompanhar ou não. exato. Hum, preciso que estejamos na mesma página. Já estamos. Ok, então em casos de dificuldades é só levantarem a mão e apresentarem, porque a sessão é curta, o Jardel está mesmo só a mostrar aspectos chaves, não todo o detalhe. Obrigado. Muito bem. Continuando. Então, para o processo, né, de carregamento, de dados para o nosso software, para o processamento do nosso software, vamos precisar, nesse caso, de barras, né? De barra de gerenciamento de camadas. Nesse caso, temos aqui o Manage Layer Toolbar, não é? Esta é a barra responsável pelo gerenciamento, nesse caso, dos dados, não é? Então, vamos todos certificar se temos esta barra ativa, não é? É Manage Layer Toolbar. Em português, como é que seria isto, Cardoso? Seria barra Perdão? de... Não, eu dizia Manage Layer Toolbar. Seria barra de gestão, gerenciamento de Gestor de camadas. barra de camadas. Ok, muito bem. Sim, Então, isso que ferramenta de camadas. Exato, barra de camadas, algo assim. Então, vamos ativar, vai aparecer essa barra. Normalmente, essa barra pode aparecer aqui. Então, se acha que está à vontade, então eu sempre coloco necessariamente, me sinto confortável com essa barra estando aqui, mas não é necessariamente obrigatório. Cada um pode organizar a interface da forma que lhe permita mais dinamismo. Muito bem. Então, essa é a barra que vai nos permitir um acesso rápido aos nossos dados que teremos previamente armazenados. Não é? Se nós quiséssemos, por exemplo, criarmos, esse é o caso, por exemplo, nós não temos dados armazenados, queremos criar, por exemplo, queremos criar um novo dado vetorial, um novo shapefile, então teríamos que ativar uma outra barra, que é essa de Data Source. É Data Source Manage Toolbar, Data Source, não é? Ou barra de gestão de fonte de dados. Bah.
tradução em português é muito complicada. Muito bem. Então, já temos aqui algumas barras essenciais. Né? São barras essenciais. E as barras podem ser ativadas e desativadas de acordo com a necessidade. Né? Aqui dei uma dica de como é que se faz esse processo de ativar e desativar uma determinada barra ou ou um determinado painel. Né? Um determinado painel. É desta forma. Então, para além das barras, né, para além das barras e janelas para o software, o QGIS funciona por meio de complementos, aquilo que nós chamamos de plugin. Quando estamos a fazer um determinado processamento, né, sempre vamos precisar de complementos, sempre vamos precisar de instalar complementos. Não é obrigatório que decore todos os complementos que estão aqui. Ou seja, de acordo com a necessidade, irá procurar saber qual é o complemento no QGIS que me permita fazer uma determinada análise ou análise X. Então, essa dica pode pedir a nós mesmo, a Cartesian Group, podemos dar essa dica de, ok, para facilitar ou para dinamizar o seu trabalho deste processamento, você precisaria de um plugin X ou um plugin Y. Então, o que nós fazemos? Vamos para o campo de plugin, vamos para Manage and Install Plugin, gerenciamento e instalação de plugins. Clicamos, então ele vai abrir uma janela que permite instalação de plugins. Não é? Instalação de plugins. Então, de acordo com as necessidades de cada projeto, nós vamos instalar plugin. Então, essa parte aqui está em upgrade, significa que esses plugins que eu já instalei e estou a utilizar, eles estão a precisar de alguma atualização, estão precisando de upgrade, mas não é isso que nos interessa. Vamos no All, então vão aparecer todos os plugins possíveis de se instalar e se utilizar. Então, este é um software dinâmico, por isso mesmo que nós escolhemos ele. É um software dinâmico e está sempre em constante atualizações e como sendo aberto, né, a cada programador que vai trazer algo novo para facilitarmos o trabalho, não é? Para facilitarmos o trabalho. Então, creio que quando passarmos para uma outra fase da nossa aula, poderemos ver o plugin a ser instalado, que não vou adiantar agora, né, só para não baralhar. O plugin é sempre bom se instalar o plugin quando é para usar, não é? Ou seja, sentiu dificuldade de algum trabalho, então recorremos a um determinado plugin para facilitar. Por exemplo, agora podemos dar um exemplo muito simples, podemos instalar um plugin que nos permita colocar base maps, né? O mapa de base. Podemos ver o Quick Map Service. Né? Só escrever aqui o Quick Map Service, então ele vai aparecer. Então, para mim já está como certo aqui, porque já está ali. Mas quando clicamos no plugin, ele aparece uma janela que dá toda a informação sobre o que aquele plugin faz, não é? Então, por um resumo, podemos ver que ele permite nos dar datasets e também base maps, não é? Também base maps. Então, vamos clicar no install, não é? Para mim já vem reinstall, porque já tenho ele instalado, ou uninstall. Então, é só clicar em instalar. É só clicar em instalar e pronto. É uma instalação não pesada, é uma questão mesmo de kilobytes. E são alguns segundos para terminar a instalação. Outro plugin que pode ser usado é HCMGs. Né? HCMGs é um outro plugin,
é? É um outro plugin que nos permite fazer a mesma coisa. Encontrar, nesse caso, nos permite achar ou adicionar base maps aos nossos projetos, né? Conforme aqui vem essa informação sobre quais são os base maps que ele permite nesse caso, acessar. É só fazer um install. Após o install, prontos. Após instalarmos, vamos fechar, então o plugin vai aparecer aqui. Esse é o plugin que instalamos, HCMGIS, e aqui vem uma lista de base maps que ele pode nos oferecer. Então, temos, por exemplo, aqui Google Satellite, não é? É muito rápido, não é? Também dependendo de capacidade de processamento de cada computador e de internet. Então, temos aqui alguns exemplos, né, que podem ser feitos com o plugin de Basemap. Então, para o nosso processamento de imagens para detecção de alterações metalogênicas, temos plugins também virados para aquele tipo de processamento. Então, quando estivermos a fazer, nesse caso, o processamento, vamos instalar os respectivos plugins. Ok? Muito bem, essa parte da instalação de plugins. Somente dar alguma dica sobre como carregar dados previamente armazenados, né, no nosso computador, ou nosso shapefile, que temos, se tivermos as pastas organizadas, nesse caso do shapefile, temos essa barra. Essa barra nos permite carregar dados vetoriais, dados matriciais e muito mais. Por exemplo, se nós queremos carregar algum shapefile, vamos aqui no vetor, ele já está mais facilitado porque já tem uma letra V que faz lembrar que, ok, quero adicionar um dado vetorial, então clico no V, que é para carregar um dado vetorial. Depois navegamos, usando essas reticências, navegamos para a pasta, né, onde ficam armazenados os nossos shapefiles, por exemplo. Para a nossa aula teremos desculpa. Sim. Foi compartilhada uma pasta com os participantes com o nome ROI, e lá na pasta ROI tem um shapefile que podem usar para a demonstração que o Jardel está a fazer. Muito bem. Obrigado, Jardel. Continua. Sim. Muito bem. Então, enquanto eu navego, porque eu já tenho pastas de shapefiles, né? Enquanto eu navego para a pasta, podem fazer uma navegação semelhante. Este software é mais simples e permite uma navegação muito simples, não é? Que é diferente daquela interface que estávamos acostumados, por exemplo, do ArcMap, que exigia sempre ter pastas conectadas, sempre conexão com pastas. Então, este software, não é, o QGIS, ele permite navegar de forma simples, acessar uma pasta guardada em qualquer área, né, do nosso disco, né, do nosso repositório. Então, por exemplo, aqui, hidrobasins, posso adicionar aqui um shapefile relacionado a bacias hidrográficas, não é? Close. Então, fiz aqui o carregamento do shapefile de bacias hidrográficas de Maputo. Então, já que tem a pasta compartilhada, podem fazer, nesse caso, o carregamento do shapefile, né? Então, esse aqui, o shapefile, o dado vetorial, que aqui foi carregado. Então, após o carregamento,
ele vai aparecer aqui na janela, não é? Das camadas, ou de gerenciamento de camadas. Vai aparecer na janela de gerenciamento de camadas, que é por aqui que podemos fazer todo tipo de alteração que nós quisermos fazer com o, o nosso dado que acabamos de carregar, nesse caso. Muito bem, creio que para a apresentação da interface gráfica do software, é isto, é mais ou menos isto. Em resumo, a interface gráfica de QGIS trabalha com janelas, painéis e plugins. Sempre temos que ativar ou desativar ou instalar plugin de acordo com a necessidade de cada projeto. Muito bem, não sei se tem alguma coisa, alguma dúvida ou algo a acrescentar. Jardim, acho que podes fazer de vez a instalação do plugin SCP. E depois vou demonstrar como fazer a atualização das bibliotecas. Muito bem. Muito bem, é um software que vamos precisar, nesse caso, para o nosso processamento. Então, podemos... Plugin. O que eu disse? Perdão, é isso mesmo que eu queria dizer. Software. Não. Perdão, eu queria dizer mesmo é o plugin. É o plugin que vamos precisar para o processamento, composição de bandas. Então, vamos pesquisar, o nome é este, SEM Automatic Classification Plugin. É sempre assim como funciona. Sempre, quando está a desenvolver um projeto, se não conhece o plugin, pode perguntar qual é o plugin que posso usar para fazer uma determinada ferramenta. Então, vão lhe fornecer o nome, conforme eu disse, pode ser conosco, ou pesquisa em outras fontes. Pode ser conosco, a Cartesian, ou pesquisa em outras fontes. Sempre vai ter ali o nome e vem aqui no QGIS. No YouTube pode encontrar isso facilmente. Sim, pode ser. Pode ser. YouTube é a maior escola hoje em dia, né? Então, escrevemos Semi-Automatic, Semi-Automatic. Está a ver Semi-Automatic Classification Plugin. Então, só de clicar, então, tem toda a informação sobre o plugin, não é? Então, conforme, por resumo, já vem aqui Remote Sensing Images. Então, que é mesmo o nosso foco, né? Imagens de satélite. Então, vamos fazer o quê? Eu ainda não tenho instalado para essa versão do QGIS, então vamos fazer a instalação. A instalação é bastante rápida. A instalação é bastante rápida, dependendo também da capacidade de processamento do computador e de internet, mas é rápido, trata-se de alguns kilobytes. Após a instalação, conforme pode-se ver na minha tela, o plugin vai aparecer. Então, passado disto,
vamos ver o processo, nesse caso, de atualização das respectivas bibliotecas dentro desse plugin. E essa parte mesmo é a continuação após o nosso intervalo. Não sei se até aqui está tudo compreendido, estamos no mesmo barco, não é? Ou se estamos no mesmo veículo, nenhum pneu ficou para trás. Algum comentário até esta parte da nossa aula? Yeah. Acho que está Pronto, tudo tem um bem. intervalo aí de 5 minutos, então beber água é importante. Yeah. É muito importante. Esse silêncio significa que só estávamos mesmo a assistir e não estávamos a fazer absolutamente nada. Será que não tem dúvida mesmo? O silêncio tem Não dois ter dúvidas, tem aspectos, duas mas possibilidades. o silêncio Ah, sempre tem dois aspectos. Mas, bom, exato. eu não tenho uma dúvida, assim, relacionada à aula, mas sim relacionada à apresentação da Cartesian Geomapping. Ok? Soube que fazem trabalhos de mapeamento corporativos e também individuais. Os trabalhos que vocês fazem só são trabalhos relacionados à teledetenção, vamos assim dizer, na parte só e somente aérea, ou então pode ser terrestre. Muito bem. Pronto, eu vou ajudar a responder. Pode ser. Ok, nós trabalhamos com cartografia geológica e transversal, incluindo a detecção remota aplicada para a área de geologia, agricultura e ambiente. Então, nosso foco não é só geologia, trabalhamos nessas três áreas, geologia, agricultura e ambiente, com maior destaque. Vários projetos que desenvolvemos estão relacionados a isso. Mas também desenvolvemos trabalhos relacionados com base de dados e websites. É sempre importante ter uma base de dados e georreferenciada, em particular, que permite ver com mais dinamismo onde é que os fenômenos acontecem, qual é o impacto que isso está a ter para as comunidades locais. Então, nós trabalhamos também no desenvolvimento de base de dados, usando ferramentas open source. Quer dizer, são ferramentas como o QGIS, principalmente, que nós aplicamos, porque ele é aberto, e permite fazer integração de várias ferramentas de análise de dados. Então, relativamente à aérea ou terrestre, a aérea acho que ainda não começamos a explorar muito. Poderíamos, por exemplo, estar a fazer mapeamentos com drones, mas ainda não estamos capacitados, nem licença e certificado, por exemplo, para fazer voos de drone não temos. Então, não fazemos muito, mas fazemos muito trabalho em terra, que todo tipo de trabalho em terra nós estamos envolvidos, ou somos capazes de fazer. Espero ter esclarecido. Esclareceu, sim, esclareceu. Obrigado por isso. De nada por isso.
A moderadora, quando os 5 minutos se passarem, por favor, nos avise. Da forma que os participantes são tímidos, eu acho que podemos avançar. Ok, obrigado. Essa segunda parte estarão comigo. Pode continuar. E Não sei como é que eu paro de partilhar aqui. ok, obrigado. Vamos lá. Paraste de partilhar. Se não Ah, estou parei. errado. Muito bem. Tudo bem. Então, podemos prosseguir. Conseguem ver a minha tela? Do meu lado ainda está a processar. Tem Ainda não. Ainda está a processar. Ok, estou a compartilhar o meu bloco de nota. Ahm, Perdão, tive oscilação de rede. Mas estava a dizer, estou a compartilhar o meu bloco de notas, não sei se conseguem visualizar. Sim, conseguimos. Sim, Ok. O que o Jardel estava a fazer é apresentar aquilo que é uma das ferramentas que vão utilizar para fazer análise de dados e com este plugin que estavam a instalar, ele permite até fazer o download de dados que eu vou mostrar a fazer agora a partir do site do USGS. Mas para o plugin que vocês têm funcione, é preciso fazermos instalação de algumas bibliotecas. E se todos já tiverem instalado o QGIS, foi instalada igualmente uma outra extensão que se chama OSGeo. Conseguem ver a minha tela? sim. Ahm, no menu iniciar do Windows, eu pesquisei por OSGeo e apareceu esta extensão aqui, OSGeo for WM Shell. Então é só clicar em duas vezes, ele vai abrir o CMD prompt, Agora só não estamos a clicar. ver. Ainda está na tela do bloco de notas. Ok, ok, ok. Um, Screen sharing. E agora, conseguem ver o meu administrador OSGeo? Yes, yes. Então, estava a dizer, no menu iniciar do Windows, é só pesquisarem por OSGeo, vai aparecer essa extensão aqui. De seguida, no ficheiro que baixaram agora, que partilhei no chat, que, com a designação Remotion Census, vão copiar o primeiro código. A partir do pip3 install upgrade remotion census. Então vocês vão copiar e vão colar aqui. Ctrl C, Ctrl. V. Depois vão dar um Enter. 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 Depois v
e vai levar só alguns segundos para fazer a instalação. O... Deu aqui a informação a verde que a instalação foi feita, ok? A atualização foi feita. Depois poderão voltar para o segundo código que eu designei por biblioteca. Vão copiar o pip3 install até lá no final. Depois vão também colar. Assim. Depois vão dar o Enter e ele vai fazer um download de ficheiros de uma biblioteca que vai atualizar o vosso plugin. Para mim foi muito rápido porque eu já tinha essa biblioteca instalada e eu já tenho aqui a informação de que a instalação foi feita. E depois disso, voltamos para o QGIS, ok? E eu já tenho aqui o meu plugin já operacional e pronto para fazer qualquer tipo de análise. E não vai dar nenhum erro. Mas se vocês não executarem os passos que eu ditei antes, não vai correr, vai dar um erro. Esse erro está associado à biblioteca Python. Porque vários complementos estão a programação, a criação desses plugins usa uma linguagem de programação Python. Então tem uma biblioteca que precisa ser atualizada. Caso contrário, vai dar um erro. Ok? Esse aqui era o passo que queria mostrar agora. E abri o meu navegador, não sei se conseguem ver. Sim, sim, Acredi- a- tá visível, acreditando, sim. acreditando que sim. Toda a explicação que o Jardel deu, vocês podem encontrar isso de forma gratuita no YouTube. Mesmo se tiverem algum problema com a instalação do QGIS, por exemplo, isso é uma comunidade, é só pesquisarem no navegador por qgis.org, vão encontrar o site para fazer o download. Para a atualização do Remote Census que eu estava a fazer, por exemplo, vão encontrar aqui também. É só pesquisarem por Semi-Automatic Classification Plugin e vão encontrar aqui QGIS Download and Installation e vão encontrar os passos que eu dei estão aqui. É só copiarem e colarem no vosso OSGeo Shell. Com esses passos já prontos, estamos com tudo organizado para fazer a aquisição de dados. E um dos sites mais comuns usados para fazer o download de dados é o USGS Earth Explorer, que é uma base de dados norte-americana. Alguns de vocês já utilizam Boa essas noite. ferramentas? Boa noite. Sim, sim. Ah, eu estava aqui, me perdi um pouco na explicação quando estava a instalando aqueles códigos, né, no OSGeo Shell. Então, o que eu tenho que Sim. fazer é abrir a aplicação primeiro e depois o meu computador não está aceitando na parte de colocar os códigos. Não sei, o meu tenta me dizer, me dar um erro neste caso. Está a abrir como administrador? Está a correr como administrador? Perdi o tovela. Mas prontos. Quando fazerem a pesquisa a partir
do Windows, do botão Windows, é só dar duplo clique, ele vai correr como administrador. Depois é só copiar os códigos e colarem. Se os códigos que eu passei naquele documento não correrem, é só virem fazer pesquisa aqui no navegador por Semi-Automatic Classification Plugin, Remotion Census, abrirem o primeiro site onde vem QGIS Download Installation e copiarem esses códigos que estão aqui. E vai correr. Sim? Então, continuando para a parte da aquisição de dados, estava a dizer, vamos usar o SGS. Vários de vocês já usam esse site para a aquisição de dados de várias formas. Mas levamos em consideração que tem pessoas que ainda não exploraram o suficiente e vamos fazer essa demonstração de forma rápida. O mesmo processo que eu estou a fazer aqui pode ser adquirido a partir do plugin de forma muito rápida, desde que já tenha a área de estudo ou coordenadas do ponto. Podem inserir e fazer o download. E precisariam estar logados, por exemplo, a essas bases de dados, como, por exemplo, o SGS ou o Sentinel. Hum, eu estou a iniciar, preciso aqui fazer o login para poder baixar os dados. Precisariam criar uma conta. Eu tenho uma conta criada, mas não sei o que aconteceu. Perdi o acesso, mas vou reiniciar agora o meu login. Nós temos uma apresentação com ou a nossa apresentação inclui todos esses passos que estamos aqui a demonstrar, que depois poderão ter acesso e nós vamos compartilhar isso convosco. Todo o material está organizado, mas a internet hoje não está a facilitar. Edson, perdoe-nos por isso. Então, neste canto aqui, o primeiro passo é nós definirmos ou introduzirmos os critérios de seleção da área de estudo. Para o shapefile que vocês encontraram na pasta ROI, a área de estudo é algures aqui em Manica. Estávamos a fazer um trabalho e achamos que podemos usar como um exemplo de demonstração. E nós podemos adquirir esses dados a partir de um polígono que nós adicionamos aqui, ou clicando aqui, nós podemos clicar na área que nos interessa e as coordenadas aparecem aqui na parte inferior, do lado esquerdo. Da mesma forma, nós também podíamos ter coordenadas de uma determinada área, nós só introduzíamos e já saíamos do assunto. Depois, nós temos que definir intervalos. A nossa área ou o nosso estudo tem que ser sempre dentro de um período específico, então temos que definir aqui a data, o mês e o dia que nós queremos fazer a aquisição dos dados, ou que nós queremos ver se tem dados disponíveis ou não. Então, vamos inserir aqui os dados, por exemplo, eu vou querer uma imagem de 2013, maio, agosto, dia 1, até 2020, dezembro. De preferência tem que ser um período em que não há muita precipitação e vegetação. Se forem a trabalhar para um projeto de geologia, é recomendação, porque tem menos densidade de vegetação. Agora, se for para um trabalho de agricultura, por exemplo, a vegetação importa, então tem que procurar uma estação em que há maior densidade de vegetação, mas menos cobertura de nuvem. E sobre cobertura de nuvem, tem aqui o segundo passo, que é definir o intervalo, ok? Imagem sem cobertura de nuvem é muito melhor, com zero cobertura de nuvem, mas às vezes é impossível encontrar isso, então podem deixar como critério de seleção os 10% já basta. E depois disso, é só clicar em Dataset. O segundo passo, já temos aqui a área definida, é escolhermos o sensor que nós queremos trabalhar com ele. Se queremos fazer, por exemplo, trabalho de uso e cobertura do solo, temos aqui imagens de Land Cover. E se quisermos trabalhar, nesse caso, com mapeamento mineral, nós propusemos usar aqui imagens de Landsat, imagens Landsat 8, e temos aqui duas imagens, ou temos imagens de Landsat 8 com dois níveis de pré-processamento.
Temos Landsat 8 e 9 do nível 1 e temos imagens de Landsat 8 nível 2, Landsat Collection 2, level 2. Já apresenta correção radiométrica geométrica, que é o 8, nível 1, e o nível 2 já apresenta correção radiométrica e térmica da refletância também já corrigida. Então, é só escolher o sensor que vocês quiserem e depois clicar aqui em Results para poderem ver se a área que eu escolhi para trabalhar tem alguma imagem disponível. E o meu software ou a página está a correr aqui. E em poucos instantes vocês podem ter os resultados já disponíveis. Quando o intervalo de seleção, por exemplo, é muito específico, ok? Por exemplo, 1 ano já basta para fazer a observação ou avaliação se tem dados disponíveis ou não. E como o meu critério de seleção, por exemplo, inclui 2013 até 2020, então teve um longo intervalo para poder fazer o filtro, né, das imagens. Aqui aparecem as imagens. Clicando neste P, por exemplo, vocês podem ver qual é a área coberta pela imagem. Neste caso, eu cliquei no P e está a mostrar esta área aqui. Significa que a minha área de estudo, por exemplo, é coberta a noroeste por esta cena. Se eu clicar na outra imagem, por exemplo, esta de baixo, tenho a outra parte que cobre a imagem de cima. E assim sucessivamente, vocês poderão ver se a vossa área é coberta apenas por uma cena ou por várias outras cenas. Se a área for coberta por uma cena apenas, cenas estou-me a referir a este pedaço, ok? Então, se ela é coberta por uma cena, vocês só baixam uma cena, né, de imagem para poder fazer o trabalho. Neste caso, podem observar que a minha área é coberta no mínimo por 4 imagens, ok? Então, precisaria baixar 4 imagens para poder fazer um mosaico, que é a combinação dessas 4 cenas para formar uma imagem única e depois fazer o recorte da área central onde eu tenho interesse em estudar. Depois podem observar também o nível de cobertura de nuvens, por exemplo, clicando aqui no Show Metadata, conseguem ver o meu mouse, onde tem o Show Footprint, que é o pezinho, tem 2 ferramentas a seguir, a quarta ferramenta, por exemplo, é para ver os metadados ou as propriedades especificações técnicas da imagem que nós temos. E eu cliquei lá e vou ver ou vou receber esta cena, né, na parte central, que é a imagem que está disponível para a área, ok? E mais abaixo tenho várias especificações técnicas aqui da imagem, como por exemplo, quando é que a imagem foi adquirida, ok? Nesse caso foi no dia 18 de novembro de 2020. O nível de processamento, por exemplo, é T1, o número da coleção é 2 e vamos ver aqui, nível de cobertura de nuvem é de 4,07%. E é possível observar na imagem essas nuvens que estão aqui na parte central. Então, a imagem dá para processar, mas teriam que aplicar uma máscara para poder remover estas nuvens e continuarem com as vossas análises. Porque se manterem com as nuvens, por exemplo, lá, vão ter interferência ou as nuvens têm uma resposta espectral que vai interferir naquilo que são os vossos resultados, ok? Depois de baixarem a imagem, depois daqui, perdão, não depois de baixar, depois de já ter a especificação técnica da imagem, se achar que é a imagem certa para baixar, então tem aqui o sinal de download. É só clicar no Download Options. Vocês podem adicionar isso na carrinha, mas também podem baixar de forma direta, uma por uma. E quando eu cliquei no download, por exemplo, abriu esta janela. E nesta janela, ele está a mostrar as opções de download que eu tenho. Eu vou aqui adicionar todos os ficheiros, perdão,
Aqui é possível baixar cena por cena, como podem ver, né? Mas também é possível baixar todos de uma vez, é uma pasta zipada. Quando eu clico ali, ele mostra essa sugestão que estou, ou essa informação que eu estou para fazer um download de cerca de 20 ficheiros. Se eu tenho certeza disso ou não. Então, clicando OK, ele vai vos levar para o download, né? Como está a mostrar aqui. Esta é a especificação da imagem que vai ser baixada. Mas eu não vou baixar porque eu já tenho mesmo para fins de demonstração, então eu vou cancelar. Mas se vocês estiverem interessados, então é só fazer o download. O procedimento é esse. Eu vou cancelar tudo. Era suposto que estivesse em uma pasta zipada. Hum, Só cancelando as cenas que tinham aparecido. Ok? Então, esta aqui seria a forma de fazer o download das imagens a partir do USGS. Espero que tenha ficado aí uma dica rápida de como fazer isso. Caso contrário, temos a sessão de amanhã, podemos reforçar isso. Eu vou voltar para a apresentação. Ahn, Conseguem ver o meu PowerPoint agora? Tá visível, mano. Ok. Este aqui é o passo a passo que eu estava a mostrar lá do outro lado, que está devidamente identificado aqui na apresentação, que vai ser compartilhada com todos vocês para o vosso uso depois desta sessão. Ok? Então, eu vou saltar tudo isso, porque é o que eu estava a procurar mostrar lá do outro lado. Hum, Existe uma convenção, por exemplo, das imagens que vocês podem utilizar. Podem ter várias cenas, mas vocês querem saber qual é a especificação, por exemplo, de cada uma das cenas, o que é que cada número representa. E quando baixarem uma cena, por exemplo, esta aqui, vão ver essa especificação técnica que está associada lá, que é o LC é o nome do produto, depois LS2, que é a versão da coleção e o nível de correção que a imagem teve. Este 168072 é o código ou o número de identificação da imagem. Depois tem a data, aqui, 2017. É um exemplo da imagem que eu baixei e que vamos usar. Depois tem a hora, né? E adicionamos aqui os formatos das informações para o vosso consumo. Depois tem o T1, que é o padrão de processamento, e Bande, a banda correspondente. Sim, sim. creio que o slide está travado. O que está a falar não estamos a ver. Convenção de nomenclatura não está visível? Não, não está. Ups, que traição. Das graves. E agora? Perfeito. Só espero que mude quando eu trocar de slide. Mas o que eu estava a dizer é basicamente isso, também está no slide para poderem observar. Ahn, Tem a parte seguimos para a parte prática e eu vou parar a apresentação para vos mostrar como fazer a importação dos datasets que baixamos e fazer uma correção rápida que é o que tínhamos preparado para a sessão de hoje. E tudo isso também está documentado aqui na apresentação, que poderão fazer o download. Desculpa, Edson, chegaste a receber o material que eu te mandei?
Conseguem ver agora o meu plugin nesta janela? Sim, sim. Ok. Quando abrirem o software, se vocês querem ir para lá, é só vir aqui no vosso projeto, no vosso software QGIS aberto, vão encontrar aqui o setup, o ícone do plugin, Semi-Automatic Plugin, ok? Também podem encontrar ele a partir desta ferramenta. Ele pode estar aqui e às vezes pode estar aqui no Processing Toolbox. E vão encontrar aqui no finalzinho o Semi-Automatic Plugin e vocês podem fazer o uso. Existem várias formas de fazer a habilitação do plugin, então não tenha medo. Logo que clicarem aqui, que habilitarem, por exemplo, eu vou fechar. Quando habilitarem, ele vai também abrir essa janela aqui do lado esquerdo, que é para poder adquirir dados de forma rápida. As ferramentas que estão aqui abertas ou à vista aqui na parte superior são as mesmas que encontramos lá do outro lado quando eu abrir precisamente só o software ou a extensão do plugin, que é esta. Hum, Aqui a primeira cena é o band set. O band set é a sequência de cenas que nós queremos fazer análise. Eu posso baixar, por exemplo, uma imagem, então vai ser band set 1. Eu posso conectar isso. Hum, Tem uma pasta que lamentavelmente não conseguimos carregar, dificuldades de internet. Quando baixarem a imagem, o Landsat 8, como o Jardel estava a dizer, por exemplo, tem cerca de 7 bandas, ok? Banda 1 até banda 7, que podem ser facilmente trabalháveis, mas também tem a banda TIR e a pancromática. Nós aqui vamos trabalhar mais com as bandas do Vinir e do SWIR, que é da banda 1 até a banda 7. Então é só selecionar e adicionar no plugin. Então aqui já vem listado todas as bandas disponíveis para aquela imagem que nós baixamos. Podemos definir a ordem das bandas, como por exemplo, tem comprimentos de ondas específicos. Aqui vem 1, 2, 3, 4, 5, que não é verdade. Então nós podemos definir a ordem só clicando aqui na parte de baixo e ele vai fazer automaticamente a atualização do comprimento de onda de cada uma das bandas. Isto é no Band7, mas tem aqui Download Products. O Download Products, por exemplo, é para nós baixarmos as imagens sem precisar ir no USGS ou no Copérnico Browser, por exemplo. Nós podemos baixar as imagens a partir mesmo deste plugin. Só precisaríamos estar logado nessas outras plataformas e o meu caso aqui, por exemplo, eu estou logado nessas plataformas e eu posso é, eu posso baixar imagem facilmente de uma determinada área que eu tenho interesse, que nesse caso é o ROI, é Region of Interest. Vai encontrar essa pasta no, no material que vai ser compartilhado com cada um de vocês. Depois também é possível escolher o número de bandas que eu quero. Eu posso baixar uma banda específica ou posso baixar todas as bandas. Isso eu indico aqui, depois vou fazer o run e eu vou ter todas as imagens de forma muito rápida, sem muitos desafios, sem precisar sair para vários softwares, fazemos tudo aqui de forma integrada. Eu vou voltar para o Band7, ok? Eu já tenho aqui as minhas imagens, as minhas bandas da imagem já carregadas e tenho aqui a sequência das cenas. Eu só carreguei uma cena, ela está listada aqui. Mas se eu quisesse integrar uma outra cena, ela ia vir estar listada aqui. O Band 1, por exemplo, eu posso adicionar aqui, a partir daqui de baixo, Add New Band Set, e ele vai adicionar, ok? Eu posso adicionar quantas cenas eu quiser e todas elas estarão listadas aqui. Mas nesse caso eu vou trabalhar só com uma, então eu vou remover isto aqui. Já tendo a imagem clicada, eu posso ver de forma temporária a minha cena.
ah, no projeto QGIS. Eu cliquei lá, o Bandset, dei duplo clique, ele criou um ficheiro temporário, um raster virtual. Ele não está salvo no meu projeto ou no meu computador, como geralmente acontece no QGIS, no ArcGIS, perdão. Tudo tem que ser salvo, né? Mas aqui é possível fazer análise de forma temporária, sem gastar a memória do seu computador e se estiver certo e quiser validar, então pode salvar como ficheiro de interesse. Então aqui eu tenho a nossa cena que baixamos, ok? É uma combinação para cores verdadeiras da banda 3, banda 2 e banda um e os respectivos comprimentos de onda. A coisa interessante, sempre que estiverem a trabalhar com raster, a primeira coisa é ver as propriedades da imagem. Por favor, se não ver a minha tela, é só dizerem que não estão a ver. Então aqui eu tenho a combinação de bandas para o RGB, cores falsas, a cor falsa para a combinação de bandas RGB da banda 321. Aqui no Source é possível ver o sistema de projeção, por exemplo, que essa imagem tem, que é o WGS 84, o TM Zona 36 Norte. Mas nós estamos mais a trabalhar na zona 36 Sul. Ok, então essa imagem precisa ser reprojetada para que esteja no sistema ou, de projeção correto. Depois, aqui no Information, por exemplo, é possível ver todas as propriedades ou especificações técnicas da imagem que nós vimos lá do outro lado no USGS. Como, por exemplo, a extensão da imagem, é possível ver aqui, a altura e largura da imagem, o sistema de compressão, as bandas, tem aqui a descrição das bandas, todas as bandas, ok? O comprimento das imagens, os pixels, por exemplo. O Landsat tem imagens que variam de 15 até 30, 60 metros. Esta aqui essa imagem, por exemplo, tem pixels de 30 metros de resolução espacial. O sistema de projeção e o nível de acurácia da imagem. Então, já tenho essas informações e vamos verificar sobre os valores, por exemplo, que cada pixel apresenta. Estas cores que nós visualizamos aqui é resultado da informação da energia que foi capturada quando o sensor imageou a Terra. Então, parte dessa energia encontra-se acumulada nesses materiais geológicos e nós precisamos. O nosso objetivo aqui é procurar identificar isso. Então, aqui em cima tem um identificador de feições, ok? Então, é só clicar uma vez e escolher a região de interesse. Então, clicando, vamos ter aqui a listagem de todas as bandas disponíveis que nós temos para esta cena e os respectivos valores, ok? Para cada comprimento de onda, que são valores espectrais que temos em cada uma dessas imagens, ou em cada superfície da imagem. Ahm, ok. Então, essa é uma expansão rápida que nós fazemos a imagem para vermos qual é o tipo de correção, por exemplo, que nós precisamos fazer ou qual é o tipo de tratamento que nós precisamos fazer com essa imagem. Depois, é possível, se quisermos, por exemplo, trabalhar com uma área muito específica, é possível nós adicionarmos um shapefile ou criar um recorte. Eu vou adicionar aqui um shapefile rápido que vocês têm na pasta. ROI, que é um shapefile. Ok. E estamos a trazer a proposta de trabalhar nesta pequena secção. O que é que acontece? Quanto menor for a área, por exemplo, mais rápido será o processamento e mais eficazes são os resultados que vamos obter deste processamento. E quanto maior for a área, por exemplo, o processamento poderá acontecer de forma lenta e às vezes pode detectar erro, porque é muito volume de informação que está contido na imagem e às vezes o software pode ter suas limitações. Então temos que compreender isso. Mas em termos de eficiência e eficácia do software, ele é muito bom.
Então, a pasta que eu vou compartilhar depois desta sessão, vai encontrar todo esse material, incluindo esta área de interesse, que vamos fazer o recorte. Ahm, por favor, moderadora, quando o tempo estiver já prestes, nos avise para podermos terminar a sessão de hoje. Então, o que é que acontece? Eu vou voltar a partilhar o meu plugin. Este. Conseguem ver agora este shake que eu estou a fazer ao meu plugin? A janela do plugin? Yes, yes. Ok, boa. Então, nós vamos fazer uma correção atmosférica rápida, do nível de refletância, muito rápida, que pode ser feito a partir desta janela do pre-processing, ok? Em, Para os processamentos que nós vamos fazer, por exemplo, existe aqui uma janela para a configuração das bandas, para o download, por exemplo, de uma cena, se nós precisarmos, as ferramentas básicas do plugin, que inclui a importação e exportação de assinaturas espectrais, que vou vos mostrar também já a seguir, a definição da área de interesse e a composição para bandas falsas, assim como a definição de um valor limite para poder fazer a análise, por exemplo. Vamos imaginar que queremos mapear o ouro e nós sabemos que o teor mínimo de ouro é de 0,01. Então, nós podemos fazer a definição a partir do threshold aqui da assinatura. Depois tem a parte do pre-processing. No pre-processing nós podemos fazer o recorte das imagens, podemos fazer a conversão, que nesse caso é as correções que nós vamos fazer. Podemos fazer máscaras. Vimos lá que a imagem que nós queríamos baixar tinha cerca de 4,07% de cobertura de nuvem. Então nós podemos aplicar uma máscara para remover a cobertura de nuvem. Podemos fazer mosaicos, tudo aqui de forma muito rápida, assim como fazer a reprojeção de imagem. A nossa cena aqui está na zona 36 norte, mas nós queremos que ela esteja na zona 36 sul. Então, nós fazemos tudo isso aqui e vamos ter o resultado pronto para análise. Para terminar a nossa sessão de hoje, vamos só fazer a correção atmosférica. Vamos clicar aqui no Image Conversion, ok? Vamos aqui no navegar até o diretório onde contém as bandas. Nesse caso, é a pasta onde nós guardamos as nossas imagens que nós baixamos. Então, vamos navegar aqui e vamos selecionar a imagem ou a cena que nós queremos. A minha pasta GeoMining Training, por exemplo, está com todos os ficheiros organizados de forma sequenciada, de 1 até 5, e os meus datasets estão aqui ou as minhas imagens estão aqui na pasta dataset. Então, eu vou clicar aqui e vou selecionar esta pasta. Por quê? Eu vou trabalhar com o ficheiro MTL, porque ele tem todos os metadados associados à imagem que eu pretendo. Mas se vocês descompactarem e quererem carregar banda por banda, por exemplo, para fazer a conversão, vão ter dificuldade, porque vão ter metadados que não vão ser possíveis carregar. Então, eu naveguei só até a pasta, selecionei a pasta e todas as minhas bandas foram selecionadas para o plugin. E vou para esta opção aqui, selecionar o ficheiro de metadados, que nesse caso é o MTL. Então, vou clicar uma vez e já tem aqui quando nós baixamos, o MTL está sempre associado. Ok? Então, só ele abre nesta versão ou neste plugin, assim como em vários outros softwares, como o Envy e o Snap, por exemplo, é possível abrir o MTL file. Então, vou selecionar este para poder fazer a integração. Eu vou usar valores sem dado como zero e eu vou aplicar aqui o doce 01, o doce 1, que nesse caso eu vou fazer uma correção atmosférica da imagem. Porque as imagens do Landsat 8 ele já tem uma correção radiométrica, então só vou aplicar essa correção atmosférica e vou habilitar. Ele vai criar um novo band set que vai ser adicionado aqui. Ok? Eu só tenho um, mas quando eu fizer aquela conversão, ele vai ser adicionado
mais um outro BN7. Image Conversion. Então já está aqui e eu já tenho tudo pronto para a conversão ou a correção. Nesse caso, eu tinha feito um exemplo aqui, o Atcore, que é o Atmospheric Correction. Eu vou criar uma pasta, chamar New Fold, né? Atcore 2. E eu quero que esta cena esteja salva aqui. E em poucos segundos, ele vai dar um bip. Sempre que a análise estiver concluída, ele dá um bip. Ok? E ele corre em segundo plano. Agora vocês estão a ver a minha tela do plugin, ok? Estou a tentar trocar para o QGIS. Espero que consigam. Conseguem ver aqui, esta barra azul? Ele está a contar o processamento que está a fazer. Já deu 100% e deu um bip e já dá aqui a informação. Processing completed. Significa que o meu processamento já foi feito e a correção também. E o que é que eu quero que vocês observem aqui? São os valores associados aos pixels. No identificador de feições, eu vou escolher este vértice aqui como meu ponto de referência. Perdão, preciso selecionar a imagem e não o Shapefile. Então, eu vou usar o vértice como ponto de referência e vou clicar. Observem os valores que são muito altos, ok? Porque ainda não tem a correção. Então, eu vou voltar para o meu plugin para poder adicionar a cena que foi. Aqui no meu Band7 já foi adicionado ah, uma outra camada. Nesse caso, ERT-LC08. Nesse caso, ele fez a correção atmosférica e deu este prefixo RT, que significa é da correção. Da mesma forma como quando nós fazemos esse processamento sem esse plugin, nós temos que sempre fazer a renomeação, que esta aqui é a correção atmosférica, essa aqui é a radiométrica, esta aqui é um clipe, essa aqui é um mosaico. Ele já faz tudo isso aqui de forma automática. Então, eu quero adicionar essa imagem lá. Eu só vou clicar aqui no Ben7, dou duplo clique aqui no RGB e a minha imagem vai ser adicionada lá. Eu vou trocar mais uma vez para o QGIS e cá estou eu. Vamos só ver os valores os valores de pixel, ok? Para a imagem 1, sem correção, os valores de pixel variam entre 9.893, né, da banda 1 e vou habilitar a banda 2, que nesse caso já é a imagem já corrigida. E o ponto anterior de amostragem, por exemplo, é este pequeno ponto vermelho que está aqui, ok? Que é o valor do pixel que eu escolhi. E eu vou voltar a clicar no mesmo para ver qual é o valor. Observem uma significativa variação dos valores de pixel que foi feito quando aplicamos a correção atmosférica. Isso significa que os valores de refletância, os valores que nós temos nessa imagem já corrigida, têm uma maior acurácia, são muito mais próximos da realidade e nós podemos fazer a identificação das feições com muita facilidade se comparado com a da imagem anterior. E vocês também podem fazer, por exemplo, a computação do histograma. Vamos observar isso a partir do histograma, né, de cada uma das imagens. Observem a variação dos valores, né, dos pixels para cada uma das bandas. Esta é a frequência de 0 até 200, por exemplo. E vamos ver o histograma para a imagem já corrigida. Ok? Os valores aqui estão numa percentagem ou numa proporção logarítmica. Por isso, o nível de frequência das imagens aumentou e, em termos de valor do pixel, reduziu significativamente, que significa que já temos uma imagem com muito mais condições para poder fazer análise e processamentos, que é o que nós vamos fazer mais amanhã.
que é o que nós vamos fazer amanhã. Nesta primeira sessão, nós queríamos deixar ficar isso com todos vocês, ok? E todos esses passos encontram-se documentados aqui, na nossa apresentação. Sobre a variação dos valores de pixels, por exemplo, que estávamos a fazer, tem aqui esta demonstração de uma imagem sem correção e imagem com correção, a variação dos valores do pixel, a variação dos valores do histograma, por exemplo, a resposta espectral para cada uma das cenas e o comportamento das bandas, né, para cada uma das imagens. Então, acho que para hoje é o que tínhamos preparado para vocês. Paramos aqui na sessão de perguntas e respostas, se existirem algumas. Se não, deixamos mesmo espaço para comentários, na esperança de nos encontrarmos amanhã. A moderadora, deixa o espaço para si. Oh, Jennifer, boa noite mais uma vez, Bande, boa noite, Jardel. Muito obrigado por esta apresentação. Foi uma apresentação magnífica em que nós pudemos ver aqui todos os passos em tempo real e como é que nós podemos fazer o processamento, descarregamos a imagem, os primeiros passos, a instalação dos plugins. Há uma introdução à interface de QGIS, que é uma plataforma muito boa, é um software muito bom e que é um software livre, né? Não precisa de ser craqueado e tudo mais. Então foi uma boa aula, muito obrigado. Mas eu tenho uma questão ah, que está aqui, que foi levantada, que sempre tive, né? Gostaria de saber se o que diz quando fazemos a correção atmosférica. hum, Aí tu não passaste por. Não é necessário fazer a correção radiométrica para essas imagens, não. A imagem já tem. A imagem já tem uma correção radiométrica, certo? Sim, sim, sim. Certo. Mas podia ser Quando é que está? podia ser, por exemplo, uma imagem do Aster que não tem, nós podíamos aplicar. Ou Ele tem Aster nível 1, nível 1, sim, certo, certo. sim, nós podíamos E, aplicar. e quanto à correção atmosférica que ele faz, só tem um método só de correção ou existem vários outros para usar no que diz? Existem vários outros, mas nesse caso teríamos que instalar um outro plugin, que é o Send2Core. Ok, Com o Send2Core nós fazemos várias outras correções. ok, Mas a ideia aqui foi trazer tudo em um único pacote que pode ser explorado. certo, certo. E só para clarificar, talvez poderá nos dar uma aula sobre isso. Qual é o risco de processarmos uma imagem sem necessariamente passarmos por uma correção? O risco está nos teus resultados. O nível de credibilidade nos resultados influencia bastante. Ou seja, Ok, se tu não fazes a correção, vais identificar um determinado elemento como sendo ouro, quando na verdade não é ouro. Porque os valores associados ao pixel são muito elevados, não fizeste uma correção, para ter os valores ao nível da superfície. Ah, certo. ok. Tem mais ao nível da atmosfera e o nível de interferência é muito alto. Yeah, muito obrigado. Esta é uma grande lição, principalmente para as pessoas que querem desenvolver os seus trabalhos de pesquisa, as suas monografias, e que não devemos usar imagens satélites assim, baixarmos e usarmos. Temos que sempre passar por este processo de preparação da imagem, né? Muito importante este processo, como o Panda aqui acaba de explicar. Então, muito obrigado, Bande. Acredito que se tiverem dúvidas, por favor, levantem a mão ou podem ligar os micros, estão habilitados para falar e lançar as dúvidas, se preferirem assim. Ok, ok, obrigado.
Também, pronto, as dúvidas podem ser muitas e não conseguirmos esclarecer todas elas aqui. Podem nos contactar a partir desses contactos, né, do e-mail ou WhatsApp mesmo, e nós damos o apoio que precisarem. Certo, certo. No entanto, ao invés de correr diretamente para a parte de processamento, começar a ver um mundo de cores bonitas, interessantes e estranhas ao mesmo tempo, né? Foi mesmo fazer esse roadshow do começo ao fim Exato. e para que seja fácil compreender, por exemplo, o resultado das interpretações. O que é que quero Ok. dizer com isso? Há muita gente que sabe processar dados, ok? Certo, Mas a interpretação dos resultados, não. E correto. às vezes salta uma etapa para outra e depois o resultado também já tem esse nível de influência que estava a dizer, como por exemplo, das correções. Então, se não fez correção, fez o processamento, o resultado que lhe deu é outro e já estive em várias situações, já trabalhei com várias pessoas nessas circunstâncias que fizeram processamento, saltaram etapas. E quando eu sugeri que saltaste esta e aquela etapa, as pessoas ficaram completamente transtornadas. Tipo, eu estava contra o progresso deles. Mas depois eu lhes mostrei que É, era uma coisa muito importante e eles caíram na razão e viram que tinham que repetir o processo. Então é um pouco sensível trabalhar com isso, precisa mesmo ser muito estratégico de modo a evitar esses erros e garantir mais produtividade e resultados desejados. ok. Muito obrigado, Band. Só por curiosidade também, eu vi o projeto, quando estavas a apresentar a Cartesian, falaram de um projeto de mapeamento de grafite, em que ganhaste um prêmio e tudo mais. Quais foram as técnicas que usaste para fazer o mapeamento e qual é a imagem que usou necessariamente? Naquela imagem nós trabalhamos com Aster nível 1 e Ok, aplicamos o PCA, o MNF, PCA que é a análise de componentes principais, o MNF que é certo, o Minimum Noise Fraction, aplicamos o SEM, o Band Ratio, Band Combination. Foi muita coisa integrada e junta ao mesmo tempo. Por que tudo isso? A ideia de processar, por exemplo, ou para ter melhores resultados, é preciso que faça análise multicritério, trazer vários elementos, várias análises, para ter maior certeza do seu alvo. Porque com uma uhum, análise só, não é suficiente designar que este minério é ouro, este minério é grafite. Então, correto, tem que correto, aplicar várias outras análises e às vezes cada uma dessas análises tem melhor resposta para um e o outro minério. Então, trazendo todos eles para um mesmo alvo, o nível de certeza pode ser muito alto. correto. Yeah. Interessante. Os meus parabéns por este prêmio e por este grande projeto. Obrigado. Yeah. Obrigado. Então, da minha parte, acho que é tudo. Não vi aqui ninguém a lançar nenhuma dúvida. Então, quando nós não temos dúvidas, então há duas possibilidades. Ou percebemos tudo ou não percebemos nada. Mas prefiro ficar com a primeira possibilidade. Então, Mas muito em caso obrigado. de estamos aí à disposição. Certo, muito obrigado. Aí estão os contatos da Cartesian. Então, temos aí o e-mail e temos aí o contato telefônico. Muito obrigado, Bandi. Muito obrigado, Jardel, pela belíssima apresentação. Contamos com a vossa presença amanhã. E contamos Ah, com a presença de todos cá presentes. Muito obrigado por participar. obrigado nós pelo Muito convite. obrigado. Certo.